Fala aí, idólogos do meu mundão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vladimir Júnior e você está no ar para mais um vídeo do Vida de Leitor. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o filme A Missão, que foi aos cinemas no ano de 1986. Este filme, dirigido por Roland Joffé e escrito por Robert Boltz, contou com um grandíssimo elenco em sua participação. Robert De Niro, grandíssimo ator estrelado no cinema hollywoodiano, Liam Neeson e também Jeremy Irons, já falecido, que fez o irmão Gabriel dentro do filme. O personagem Robert De Niro é o grande protagonista dessa história, pois ele vai passar por um longo processo de redenção para realizar o feito que o marcou dentro do filme. Mas antes de falar sobre esse feito, nós precisamos elencar algumas coisas. Primeiramente, a história se começa justamente com o co-protagonista dela, o irmão Gabriel, personagem de Jeremy Irons. Ele, em substituição a um padre já falecido, estava indo em direção à aldeia dos Guarani para evangelizá-los. E aí, de repente, com a intenção de despertar uma positividade por parte dos índios, ele acaba começando a tocar o oboé que ele levava consigo. O som do oboé chama a atenção dos índios e faz com que ele ganhe a simpatia dos índios, fazendo com que o processo de evangelização que ele iria realizar ficasse cada vez mais fácil. E aí, de repente, o filme sai dessa tomada e parte para uma outra tomada, em que alguns índios, saindo pela floresta, são apunhalados em uma rede por uma tropa de caçadores. Essa tropa liderada pelo nosso protagonista, Rodrigo Mendonça. Rodrigo Mendonça, ao capturar esses índios e levá-los para a cidade de Assunção, no Paraguai, ele os vende ali para senhores ricos e acaba com os lucros voltando para casa. Nessa volta para casa, ele descobre que a sua amada, Carlota, estava tendo um caso com um homem, e esse homem era nada mais nada menos do que o próprio irmão de Rodrigo, Felipe Mendonça. Nesse inteirinho, ao descobrir todo o processo, Rodrigo fica muito furioso e é desafiado por Felipe a um duelo, justamente para obter a mão de Carlota. Nesse duelo, Felipe acaba sendo morto por Rodrigo e Rodrigo, por conta da lei permitir a morte em duelos, Rodrigo acaba sendo inocentado em julgamento. Só que Rodrigo se sentia muito culpado por conta da morte de Felipe. Afinal, Felipe era o próprio irmão que ele tanto amava. E apesar de todo o choque da traição, Rodrigo sentia muito remorso e se sentia muito arrependido por ter matado seu irmão Felipe. Por conta disso, Rodrigo acaba se autoexilando dentro de um monastério. E nesse monastério ele acaba conhecendo o irmão Gabriel. O irmão Gabriel, após conversar com o Rodrigo, ele estimula Rodrigo a ir com ele para a missão de São Carlos, onde eles fariam trabalho de evangelismo e de se relacionar com os índios, ensinando a eles questões da cultura portuguesa e também passando para eles umas questões em relação à palavra, também, claro, fazendo parte dos costumes daqueles índios Guarani. E nesse inteirinho, Rodrigo aceita relutantemente, mas no meio de todo o processo, Rodrigo acaba se interessando e é interessante como as coisas mudam, porque Rodrigo deixa de ser aquele cara que
caçava os índios pela floresta para ser justamente um cara super amigo deles. E aí Rodrigo passa a se enturmar nos costumes dos guaranis e assim Rodrigo vira um jesuíta e passa a defender os guaranis de uma forma muito, mas muito enfática. Nesse processo, o que acontece? A coroa portuguesa, ela naquela época era um processo de muito choque, porque a coroa portuguesa estava em briga com os jesuítas. Subiu ao trono um ministro, o Marquês de Pombal, naquela época. E aí o Marquês de Pombal não gostava muito dos jesuítas e a permanência dos jesuítas naquela região estava sendo ameaçada, principalmente no que diz respeito às missões. Por quê? A ideia era que as missões deixassem de existir e os índios que estivessem ali fossem vendidos aos espanhóis, onde o processo de escravidão rolava tranquilamente. Só que Gabriel, Rodrigo e os outros jesuítas querem lutar para que esses indígenas que estão nas missões tenham a dignidade e sejam tratados com humanidade, algo que não era visto pelos outros colonos, e a Igreja Católica não considerava esse processo como válido, mas em suas relações políticas fazia pouco caso dos indígenas nesse processo. E aí, até inclusive, um homem é enviado para averiguar o processo das missões. Interessante que esse homem é o próprio narrador da história. Ele inclusive começa no início do filme relatando os fatos que estavam ocorrendo, que iriam ocorrer ao longo do filme. E aí, outra coisa também que é bem interessante é que esse homem se chamava Altamirano, interpretado por Ray McNally, um funcionário da coroa portuguesa, que acaba conhecendo todos os processos que envolviam o trabalho de uma missão, acaba se encantando até, tem uma cena que é bem interessante, que ele se encanta com uma orquestra de índios que estava entoando hinos católicos, e isso chamou muita atenção dele. Chamou a atenção dele o fato de que aqueles índios também produziam alimentos para eles mesmos, e isso era um incentivo que os padres jesuítas davam naquelas missões. Os indígenas iam trabalhar para eles mesmos e não para um colonizador. E aí, apesar dele ver todo esse processo, Altamirano faz pouco caso da questão dos indígenas e tenta instigar os jesuítas e os jesuítas, por sua vez, os indígenas a saírem das missões e fazerem com que aqueles indígenas virassem escravos. Algo que tanto os jesuítas quanto os indígenas passam a resistir. E Mendonça, aqui é bem interessante, que Mendonça passa a liderar uma resistência armada juntamente com outros jesuítas contra os exércitos enviados pelos colonos. O interessante no meio de tudo isso é que, apesar de Gabriel também concordar que os indígenas não deveriam ser tratados como escravos, Gabriel não via a resistência armada como uma solução, mas sim uma resistência pacífica. Aqui nós temos dois contrapontos, o contraponto de Gabriel e o contraponto de Rodrigo. Enquanto um preferia uma resistência mais armada, o outro prezava por um caminho mais pacifista. E assim, ambos acabam planejando e também lutando contra o inimigo, o colonizador, no caso, dentro da abordagem do filme. Rodrigo acaba liderando os exércitos indígenas e em todo esse processo Rodrigo acaba morrendo, assim como Gabriel. Rodrigo morrendo em conflito armado, enquanto Gabriel liderava uma comitiva com as mulheres, as crianças e os idosos indígenas para fazer os sacramentos católicos e assim lutar de uma forma pacifista. Só que Gabriel é atingido por disparos do exército colonizador que já tinha vencido o Rodrigo e os indígenas que estavam lutando de forma armada. E assim, Gabriel perde a sua vida no meio desse processo. E o filme se encerra justamente com a fala de Altamirano relatando de quão grave tinha sido esse crime contra os indígenas e do processo que foi a morte daqueles que tinham lutado de forma armada e a escravização
daqueles que tinham sobrevivido a esse conflito. Algumas curiosidades que nós temos a pontuar sobre o filme são essas. O filme venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, nada mais nada menos que a maior premiação desse festival. E também, em relação aos Oscars, o filme chegou a concorrer a 7 Oscars, incluindo o Oscar de melhor diretor para o próprio Roland Joffé e também de melhor música para Ennio Morricone. Inclusive a música Gabriel's Oboe é a grande cereja do bolo dentro desse filme. É uma música lindíssima, um som muito harmônico, muito agradável de se ouvir. E essa música é a trilha sonora principal do filme e faz com que inúmeras sensações sejam produzidas, entre elas a de desconsolo, a de conforto, principalmente no caso de Rodrigo, que deixa de ser alguém que se sentia culpado para ser alguém que tinha uma missão, a missão de liderar a resistência armada contra o exército dos colonizadores. E aí outra coisa também que é bem interessante é que, além de tudo isso, nós temos também o fato do filme não ter sido um filme que arrecadou muito nas bilheterias americanas. Apenas 17 milhões de dólares foram arrecadados. Entretanto, um ponto vale a pena destacar, que é o ponto de que, a partir desse filme, uma consciência maior em relação aos trabalhos realizados pelos jesuítas foi dada às comunidades indígenas na América do Sul. E aí é bem interessante o quanto que esse filme ele tem trabalhado um aspecto de uns jesuítas mais defensores dos indígenas. Jesuítas às vezes que eram colocados como aculturadores, que aqueles que estimulariam os indígenas a deixar sua própria cultura para seguir a religião católica. Nesse filme eles são colocados como defensores dos próprios índios e defensores dos valores que os índios carregavam entre si. E também outra coisa que é bem interessante é os diálogos que o Jeremy Irons teve com padres. Inclusive padres participaram das cenas, da montagem do filme. Jeremy Irons fazendo esse diálogo justamente para entender o papel de um padre dentro do filme. E também, né, o trabalho espetacular do Robert De Niro filmando diversas cenas essas que não foram muito editadas, mas que, por meio da atuação espetacular de De Niro, tiveram um grande destaque dentro desse filme. E aí, você já assistiu esse filme A Missão? Se você já assistiu, coloca aqui nos comentários, vou deixar também na descrição algumas análises feitas sobre esse filme, mas coloca aqui nos comentários o que você achou desse filme. Curta o nosso vídeo quando você gostar dele. Acredito que vai ser um vídeo muito bom e que o filme também é tão bom quanto. E compartilhe com seus amigos uma opção de filme que nos desperta para considerar a análise do papel do jesuíta, o papel do índio, o papel do colonizador em meio ao processo histórico que circundiou a América do Sul. E também eu quero instigá-los a assistir os nossos vídeos anteriores em que falamos sobre o filme A Missão Romana. Fizemos um vídeo na terça-feira com a leitura do ensaio Como Morrem os Pobres, do escritor George Orwell. Também, né, fizemos outros vídeos em relação ao livro Cabeça Fria, Coração Quente, escrito por Abel Ferreira, entre tantos outros vídeos que temos aqui. Então, sendo assim, eu instigo a vocês a seguir aquela nossa fórmula do cuco ao quadrado. Multiplique curtidas, multiplique comentários, multiplique compartilhamentos para que assim nós possamos discutir um pouco mais sobre a cultura dentro de filmes, de livros, de obras de arte e assim tirarmos boas reflexões acerca disso. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana com a nossa análise de um livro. Tchau, tchau.